Bem, 6 horas e 51 minutos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a você pela sua audiência. Você que ainda não saiu de casa, que desde a hora que acorda, liga e sintoniza aí na TV Rio Branco. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho, pela sua companhia. E você também que fica, que não sai para o trabalho, trabalha em casa, porque quem está em casa também muita gente está trabalhando mais do que quem sai. Muito obrigado por acompanhar a nossa programação aqui durante todo o dia. Eu já recebo aqui a entrevista de hoje o Jurilande Aragão, ele que deixa hoje o cargo de presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Acre. E Agrícola do Acre. Jurilande, querido, seja bem-vindo, satisfação tê-lo conosco. Bom dia, Ribaldo, bom dia a todos. Estou muito feliz em estar mais uma vez aqui. Obrigado. E de pronto agradecer à TV Rio Branco por esse serviço que sempre coloca à disposição da Associação Comercial, e a mim especificamente foi muito grande. Eu quero agradecer já de pronto. Jurilande, quanto tempo é o mandato na CISA? O mandato na CISA, ele era até agora de 2 anos. Você fica 2 anos e pode ter uma nova reeleição. Certo. Foi o meu caso e o caso dos outros últimos 3 ou 4 que passaram lá. É um mandato de 2 anos com mais 2 anos de reeleição. Agora nós mudamos o estatuto, ele vai ser de 3 anos. Então o Celestino Bento, que assume hoje, ele já vai ficar 3 anos. Então a partir de agora é 3 anos. A gente viu Sem a possibilidade de reeleição? Tem a possibilidade de reeleição, sempre com uma possibilidade. E na Associação Comercial acontece uma coisa que acontece em pouco. Não pode ser reconduzido, reconduzido. Então nós temos um sistema e temos, graças a Deus, um porte de empresário muito significativo. Eu digo sem nenhum medo de errar, é a associação, é o ajuntamento de empresários no Acre mais valoroso que tem. Nós temos todos os tipos de empresários e os mais significativos de cada setor. Basta dizer que nós temos o Guerra na condição, nós temos o Júnior na construção também, que ele tem uma cerâmica, né? Todo mundo conhece o Júnior da Flor de Maio. Nós temos na área de distribuição o Pedro Neves, nós temos também o Valdir Esperoto, nós temos o Felipe, em cada área nós temos o Adem em supermercado. Então nós temos, são uns 25 empresários que está dentro da Associação Comercial, que são significativos em cada área e que têm conhecimento e a experiência em cada setor deste. Entendi. Quais são as atribuições da CISA? A CISA, veja bem, ela é o elo de ligação entre o empresariado e o poder público. Mas, veja bem, essa é a nossa função maior, de fazer este numa relação institucional e numa situação de respeito que, graças a Deus, a gente mantém. Agora mesmo, que pode ser a sua próxima pergunta, qual foram as grandes parcerias que o governo, a prefeitura principalmente também, faz com a Associação Comercial. Nós participamos em muitas atividades do governo. Basta dizer que o governo não toma nenhuma iniciativa sem consultar-nos, sem estar com a gente presente, tomando parte significativamente. Essa questão, por exemplo, que aconteceu da mudança do CMS agora, foi uma briga muito grande, foi mais de 6 meses de muitas reuniões, onde não só nós da CISA estávamos presentes, mas também a Federação do Comércio, Federação da Indústria, outros setores de atividade. E a gente tem uma representatividade nisso muito significativa. Com a Prefeitura, nós temos uma história de 3 anos que faz este copão dos bairros aí, que o último foi 132 equipes, que a Associação Comercial entra com o apoio logístico, com o apoio totalmente, muito bem, que o prefeito sempre nos faz participar. Então, esses 2 eventos, a gente está sempre fazendo parte e sendo ouvido, mais do que isso. É claro que tem algumas coisas que a gente, essa questão, vamos dizer, da questão do ICMS. É claro que a gente queria que a coisa não fosse tanto quanto foi, mas chega num limite que o governo não abre mão. Então, às vezes, até a comunidade e as pessoas que estão vendo, imagina que a gente está batendo palma e dizendo aquilo. Mas tem coisas que a gente fica na situação de não achar 100% correto. A gente sabe que nós estamos numa crise que eu, na minha avaliação, ainda não chegamos no ápice dela, é uma crise muito aguda, que o governo tem, é claro, a sua responsabilidade. A gente está vendo o que está acontecendo Brasil afora com os estados aí, parece que tem 19 estados que não estão conseguindo pagar sua folha de pagamento, fazer sua folha de pagamento, estão até fazendo alguns parcelamentos. Então o governo tem a responsabilidade. E o governo, o que é que ele tem, que tenta fazer, e é a maneira que ele tem de buscar.
é imposto, é atrair mais, é fiscalizar com mais eficiência, é buscar algumas coisas que o empresário, é claro, que ele não acha aquilo o mais salutar, ele não concorda com aquilo, mas de certa maneira, às vezes ele tem que aceitar. É uma fórmula que vem de uma maneira que, no nosso caso, principalmente foi uma mudança que aconteceu de um processo que era de uma maneira que passou para ser para outra. É claro que 16 anos dentro de um processo, quando você muda, ele faz com que as pessoas não fiquem bem tranquilas. Vai haver uma mudança, vai haver uma fiscalização mais rígida, porque ali havia um afrouxamento, de certa maneira, de algumas coisas. Então, essa participação da ACISA, e nós temos técnicos especializados em cada área dessa área de imposto, nós temos contadores, nós temos especialistas nessa área que atua junto com o governo. Sempre tentando fazer com que o empresário não seja tão, vamos usar o termo aí, massacrado, porque o imposto em todos os setores, e principalmente agora, nesses últimos 4 meses, quando se fala de ajuste, só está se falando em aumentar imposto. E isso deixa o empresário meio intranquilo, porque ele não sabe, ele já paga tanto imposto, é tantas coisas, então aí ele fica naquela expectativa. E a associação comercial, ela tenta barrar um pouco isso, porque ela é uma voz significativa, não só aqui no Acre. Nós temos, e aproveitando o assunto, nós temos uma confederação nacional, que é a CACB, que é um momento também que o Acre está vivendo, e a Associação Comercial está muito feliz em ter um representante dela, o George Pinheiro, que está assumindo agora dia 24, já assumiu de fato agora dia 1º de janeiro, mas dia 24 é a posse dele em Brasília, que ele foi elevado a essa condição nacional de presidente da CACB. E a CACB, ela congrega hoje mais de 2.000 empresários, são quase 3.000 associações. Com certeza, o maior ajuntamento de empresários que tem hoje no Brasil. Jurilândia, vamos falar, a gente vai falar já dessa questão da parceria, mas uma preocupação que a gente falava aqui antes de começar o programa, antes de começar a entrevista, perdão, é que é justamente em relação a essa coisa da conjuntura nacional, que obviamente que afeta a economia do Acre de uma maneira menos trágica do que em outros estados, como você acabou de citar, mas acaba afetando. Mas temos também uma conjuntura internacional. Eu vi ontem a questão do dólar, o preço do dólar que subiu e do valor do barril de petróleo que caiu a 31 dólares e 50 cents. Nós vamos sentir, você conhece o mercado bem no Acre, porque quando um telespectador comum, como eu, assistindo ao jornal, um cidadão que depende ali da gasolina para me locomover, o que a gente se pergunta? Esse preço, caiu o petróleo lá, vai baixar na bomba? Você acha que chega na bomba para o consumidor? É muito difícil, porque nós vivemos hoje uma conjectura em relação ao dólar muito dolorida para nós. O dólar está 4 e pouco, 4,5, 4,10. Então, essa questão, o preço do petróleo já chegou a 100 dólares, hoje está 31, então ele caiu aí 70% de preço e não chega na bomba. É uma questão conjuntural do Brasil que nós não temos estrutura para fazer com que este preço chegue à bomba. Seria ótimo, sabe, porque tem uma dependência aí de uma compra, de uma venda de gasolina e compra de gasolina. Porque quando você fala em petróleo, você fala no conjunto total, mas especificamente a gasolina já é um outro composto que precisa ser exportado, como o Brasil faz em alguns setores. Infelizmente não chega, mas eu acho que a questão não é só essa questão do petróleo. A questão maior que nós vivemos hoje é a condição da China. Nós criamos uma dependência muito grande da China, não só o Brasil, o mundo inteiro. E a China está se recompondo. Nós tínhamos que estar preparados para fazer isso aí. Nós temos alguns elementos que significativamente importantes na nossa exportação que estão diminuindo. É o minério de ferro, porque a China é o grande comprador, os produtos, a soja também, porque a soja, além de ter diminuído, além da China diminuir a compra, tem outros países que estão também plantando e tendo sucesso na questão. Então, o Brasil, ele tem que se preparar mais, ele tinha que ter feito antecipadamente um planejamento maior disso aí, e nós não fizemos, e nós estamos vivendo hoje a consequência disso aí. Nós dependemos demasiadamente do comércio da China, e nós temos que ter outras variáveis. O Brasil é um país que todo mundo, os estudiosos, as pessoas que tentam descobrir coisas. Então, hoje nós temos uma possibilidade
de ser, como se fala, é uma frase bonita, o celeiro do mundo. Mas não houve, nem aconteceu alguma coisa. Quando a gente vai ali para o centro-oeste do país, Goiás, Mato Grosso, a gente vê ali uma grandeza tão significativa que a gente tinha que expandir. Tocantins hoje é um estado que está florescendo de uma maneira também significativa, aquele sul do Pará. Então, toda essa parte aí, que quando você pensa neste tamanho aí, é quase 60% do país. A gente tem, é claro, a dificuldade do norte, do nordeste do país, da seca. Parece que este ano as águas lá estão indo muito bem até agora. Então, mas a gente tem que ver. Mas, em compensação, o nordeste tem o turismo, que poderia ser muito, muito mais alavancado. Porque a gente vê aí a dificuldade que outros países têm de manter essa questão do turismo. Então, por falar em seca, Jurilândia, a gente tem aí as informações de que o nível das águas do Madeira estão subindo. Preocupa essa questão de mais uma interdição da BR-364? Eu tenho uma frase que eu digo, nós vamos conviver com isso da agora para frente, sempre. Todo janeiro nós vamos viver essa expectativa. É claro que o sofrimento que a gente teve em 2013 fez com que a gente aprendesse algumas coisas. Eu acho que ano passado, por exemplo, que teve também nessa questão toda, mas houve um monitoramento para e passo das usinas. As comportas abria, fechava, diminuía, tudo, porque depende exclusivamente dessa questão. É claro que em 2013 houve uma enchente geral, principalmente na parte da Bolívia, do rio lá da Bolívia, que teve, então não teve esse controle. Mas eu acredito que nós vamos viver sempre em janeiro, fevereiro, essa expectativa, não só este ano, mas nos anos futuros, a não ser que a estrada mudasse o seu rumo, e não tem mais condição de mudar, por conta da questão da ponte que está sendo feita dentro de uma condição que não pode mais mudar. Mas há uma preocupação. A dor foi muito grande, as consequências foram muito trágicas, então houve hoje um planejamento, um monitoramento das usinas, que isso é muito difícil de acontecer. Jurilândia, ao contrário desses estados dos quais você falou, entre eles Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, que está com um problema seríssimo de pagamento de funcionário público, uma crise medonha na saúde, o Acre, apesar de tudo, conseguiu pagar aí o salário de dezembro, 13º sem atraso. A prefeitura da capital também, nós temos algumas prefeituras do interior do estado que apresentam essa dificuldade para pagar, como é o caso de Brasileia, por exemplo, mas aqui na capital e no que diz respeito ao funcionalismo do governo do estado, o pagamento foi feito. Isso tranquiliza? E eu queria, além disso, perguntar que tipo de parceria foi feita entre a CISA, o governo e a prefeitura? Não, deixa eu te falar. Tranquiliza, porque a gente está vendo que existe, como eu já falei, essa questão do planejamento. O governador esteve com a gente agora na minha última reunião de diretoria e nos deixou muito otimista com a condição que ele falava. Ele tem um grande problema hoje, dentro das que você colocou, que a maior parte dos estados estão devendo. Li a notícia de hoje que o Rio Grande do Sul está atrasando e vai atrasar mais ainda a questão do pagamento dos funcionários. Mas esse problema do Rio Grande do Sul é um problema que já vem de há muito tempo, é uma questão de dívida que eles têm, que não foi solucionada em governos anteriores. Então, agora o governador nos colocou uma situação que preocupa a nós, a CISA, que é o pagamento dos fornecedores. E ele nos colocou dentro de um planejamento para este ano, que em março ele terá como resolver, não de todo este problema, mas uma boa parte deste problema. Este problema, ele nos preocupa, porque a gente sabe que existe, por parte do governo, uma questão de dívida. Quer dizer, você está falando, comparando com o Rio de Janeiro, com esses estados, que a Prefeitura do Rio de Janeiro está pegando alguns hospitais porque o Estado não tem. E agora, ali o que é? Tudo, a gente volta para uma questão que a gente já falou, falta de planejamento. O Rio de Janeiro vivia de gestão também. Do petróleo, era dinheiro demais que chegava, então não se preocupava com nada. Então houve uma fase, aquele interior do Rio, aquela questão toda, muito royalties do petróleo, muito dinheiro. Agora a coisa minguou. Aí eles não estão sabendo administrar. Então tudo isso vai... O Acre vive uma situação que tem esse poder de administrar, de planejar, de fazer a coisa razoavelmente tranquila. Então tá. Agora as parcerias, é como eu já lhe falei, dentro da problemática que surge, nós somos chamados a opinar, a participar. Então, nós temos várias equipes que trabalham em setores diferentes cidades. Cidade do Povo, hoje, por exemplo, a questão da venda dos terrenos
da questão toda. Então, nós somos convidados a participar para fazer algumas análises, para fazer alguma situação, para que a gente possa colocar à venda os terrenos que foram lá e que foram muito bem feitos agora há pouco. A prefeitura, eu já falei a questão do Copão, é um troço que envolve aí 3, 4 meses e que a gente ativamente participa. E outras coisas na área da saúde, na área da educação, na área do saneamento. Então, todos isso nós estamos chamados a participar, para dizer que o empresário tem conhecimento, ele não está alheio a essas coisas que estão sendo paulatinamente feitas. Jurilândia, o governo, muitos críticos, né, os economistas dizem isso, os especialistas aí nos assuntos de política e economia do país, dizem que o governo federal teve uma postura muito intervencionista na economia e que o resultado nós estamos vendo na questão da crise. No Acre, ao contrário, segundo as críticas que eu já vi de algumas pessoas do próprio governo, é de que há o empresariado sempre fica, uma parcela, obviamente, não são todos, sempre fica à espera do governo para fazer alguma coisa. É válida essa crítica? Eu acho que aí é uma questão cultural, que ela advém de há muito tempo. É claro que a gente sabe, o Jorge Viana mesmo preparou algumas questões e fez com que depois o empresário pudesse gerir, que é a questão da fábrica de taco, que é a questão da própria usina de álcool, que é a questão da Acre Aves. Todas essas questões o governo intervém, mas no sentido de preparar para depois o empresário tomar conta. Essa questão aí da piscicultura, que a gente vê o governo com muita tenacidade, com muita força, tentando buscar e atraindo os empresários para fazer e até para encorajar. Porque o governador Tião Viana, ele tem uma condição que a gente fica, o entusiasmo que ele tem, a questão dele entrar nas coisas e às vezes a gente até critica de determinada maneira, que é tanta ênfase que ele dá, é tanto otimismo, é tanta venda que a gente diz assim, poxa, o cara, ele quando quer fazer e ele faz com que as pessoas que participem com ele também entrem nesse sistema de otimismo, de coisa. Então, por exemplo, hoje o que a gente vê nessa questão da piscicultura, quando ele fala, eu tive o prazer de viajar com ele agora para a Itália e para Israel, e ele foi em outro país, lá na Suécia, também apresentar. A gente vê ele como um caixeiro viajante, fazendo a descrição, vendendo, tentando buscar essa questão toda do Acre para coisa. Então a gente se entusiasma também, a gente se faz com que as coisas também peguem na gente. Então tudo isso faz com que a gente acredite nessa questão. Então, a busca, a coisa do governo é ajudar a iniciativa privada, fazer com que a iniciativa privada venha, porque, como eu falei no início, a questão cultural daqui, sempre existiu uma dependência muito grande do governo, em quase tudo que é feito. Perfeito. Jurilândia, uma avaliação aí desses 4 anos, encerra hoje, né? Encerra hoje. Mandato, na realidade, né? Depois da manhã, porque nós temos uma lei que determina dia 14. Mas o que eu poderia falar e sintetizar, eu estou muito feliz. Eu sou uma pessoa que tenho 19 anos de associação comercial, não é só os 4 anos. Eu fui tesoureiro, eu fui secretário, então eu tenho uma escala ascendente. Fui 3º vice-presidente, 2º vice-presidente e presidente. Então estou desde 1977 na associação comercial. É minha casa. Eu gosto muito do que faço e faço muito o que eu gosto lá. Então isso faz com que, quando você diz assim, o resumo é o relacionamento. Esses companheiros que estão lá com a gente. São quase 40 empresários que a gente vive de ter 2 ou 3 reuniões por mês. Estamos sempre decidindo, estamos sempre buscando as melhores coisas para o Estado. Estamos lá, que muita gente, às vezes a gente fala e não acredita, sem ganhar nada pelo entusiasmo que a gente tem no sentido de fazer o melhor para a economia do Acre. A associação comercial ela tem um legado, não é o Jurilândia que está saindo hoje. Nós temos mais de 100 anos, nós temos todos os grandes empresários de outrora que passaram da associação e fizeram muito quando era difícil fazer. Hoje até que é mais fácil. Então, este legado de relacionamento, essa questão do envolvimento, do respeito e principalmente da credibilidade, isso impõe a gente uma responsabilidade muito grande. Então, isso é que eu posso dizer dessa questão toda. E, aproveitando, Arquibaldo, é que eu quero agradecer à imprensa. A imprensa, para mim,
ela teve um papel preponderante. Ela, para mim, eu sou muito bem recebido, vivi intensamente, com muito respeito, muita situação favorável. Então, tudo isso só faz a gente colocar. Eu quero falar mais de uma coisa que passou, que é o nosso relacionamento com o Peru. A gente buscou e está buscando mais ainda, porque eu vejo que a nossa saída comercial, ela passa por esse relacionamento. Nós temos que estreitar isso. O Peru tem aqui hoje um consulado que tem 6 pessoas e eu tenho um relacionamento muito estreito com eles. Eles vão aumentar isso para mais de 12. Ele tem um representante comercial, uma pessoa muito inteligente, que é o Vitor Hugo, que trabalha para fazer essa relação. Então eles colocam, e o Acre tem que ter mais cuidado, tem que dar mais carinho ao Peru, porque eles têm muito respeito a nós. Porque eu tenho conhecimento que o Amazonas e Rondônia estão buscando fazer com que eles saiam daqui e vejam para lá. A venda que eles fizeram agora nessa última feira que aconteceu em Manaus, um negócio assustador fizeram para a Amazônia. Então tem uma tentativa de atraí-los mais para lá, para o Amazonas. E o Peru, como ele entrou aí nesse Tratado do Pacífico, que nós não entramos, ele vai levar algumas vantagens. E é a oportunidade do Brasil usá-lo nesse tratado que o Brasil não entrou, não sei porquê, quer dizer, o tratado era pacífico, né? O Brasil não está no Pacífico, então um dos motivos é este. Mas eu acho que houve um afrouxamento aí de ideias, devia ter buscado isso com maior velocidade, porque os grandes países do mundo estão dentro desse tratado. E vai haver uma relação comercial muito significativa. Então nós temos que buscar. Então eu queria deixar e agradecer aos peruanos. Eu estive 3 vezes no Peru, e eu vejo, o que me chama muito atenção, mas muito atenção, é o carinho com que eles tratam. É a maneira com que eles nos colocam, com muito respeito, mas com admiração, e além da admiração, um desejo de estar envolvido com a gente. E nós temos a obrigatoriedade de colocar isso com uma força maior. Certo. Jurilândia, muitíssimo obrigado. Obrigado a você mais uma vez. Eu acho que essa aqui deve ser a 5ª vez que eu estou aqui. Quero agradecer de coração a vocês aqui da TV Rio Branco. Tive várias vezes no seu programa do debate lá. E quero agradecer a Tribuna de Debate. Eu quero agradecer do fundo do coração. Entrei feliz, vivi 4 anos feliz e estou muito feliz. Nós é que agradecemos e, obviamente, o fato de você não ser mais presidente da CISA não quer dizer que você não venha mais vezes falar conosco. Eu continuo como primeiro vice-presidente. Então, mais uma razão, então, para te chamar para as entrevistas aqui, as próximas que nós fizermos, e tanto debate lá no Tribuna Livre. Olha, eu quero repetir, frisar a você que estarei aqui até 1º de fevereiro, a volta do Astério Moreira, de terça a quinta-feira, para dar uma folga para o Muniz. O Muniz pega aqui o programa de segunda a sexta e de terça a quinta ele apresenta o Boa Noite Rio Branco. E como eu falei, o Tribuna Livre, nós vamos reprisar os melhores programas de 2015 durante todo o mês de janeiro. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, são 7h14. Até amanhã, se Deus permitir. Tchau.